Bom dia a todos, meu nome é Luís Pedrosa e trabalho na empresa Cádia. Hoje vou-vos demonstrar o que há de novo no SolidWorks 2024 na vertente de add-ins. Para começar, vou-vos falar o que há de novo na simulação, nas várias soluções de simulação que o SolidWorks tem. Também vou-vos demonstrar o que há de novo nas soluções de renderização e, para finalizar, vou-vos demonstrar o que há de novo nas soluções da gestão documental. A quem quiser rever as novidades que surgiram em torno do SolidWorks 2024, isto na componente de design, pode assistir ao webinar do meu colega João Honório, que já está disponível no YouTube. Então, vou começar pela simulação, começando pela solução do SolidWorks Simulation. Para vos demonstrar o que há de novo na simulação, vamos analisar aqui o carreto do veículo que estamos a anunciar este ano. Então, para isso, como podem ver, temos aqui a simulação das correntes aqui representada e o nosso objetivo será fazer a simulação dos rolamentos que estão no interior destas polis. Mas, antes de ir para aí, quero-vos demonstrar então aqui uma coisa muito interessante. Basicamente, são as novidades que estão em torno das opções do Simulation. Para isso, a primeira de todas, já há um bom bocado aguardada, é esta opção que aqui está no fim, que é a possibilidade de gravar os nossos fecheiros de SolidWorks após o cálculo da malha ou após a simulação dos nossos estudos. Onde é que isto pode ser uma grande mais-valia? Imaginem que deixam um estudo a correr durante a noite ou algo do género, assim prevenimos que, caso falhe a luz ou que o software, por alguma razão, vá abaixo, assim garantimos que os fecheiros serão gravados sempre que ele terminar uma destas etapas. A segunda situação que vos quero aqui demonstrar está em torno da possibilidade de copiar os estudos. Imaginemos, sempre que eu quiser copiar um estudo, posso dizer se leva logo incluído com ele a malha e se leva incluído os resultados. Posso logo fazer esta questão aqui. Então, analisando então o que há de novo em torno das engrenagens. Das engrenagens não, dos rolamentos. Para isso, vou então simplificar a nossa simulação e para isso vou ativar esta configuração. Então, de forma a simplificar, o que é que eu agora vou fazer? Basicamente, a poly em estudo será esta aqui e aqui vamos simular estes rolamentos. Mas para isso não vamos ter os rolamentos desenhados. Existe um contacto específico para os rolamentos. A novidade deste ano não é o contacto de rolamentos, mas sim mais opções que este próprio contacto vai ter. Então, para isso, vou aqui dizer que quero ativar então um display state e aqui chamando a atenção da questão dos display state. Vocês podem logo personalizar o que é que querem visível ou não. Isto facilita-vos um bocado. Então, para isso, vou aqui a um estudo que já está iniciado e vou dizer que quero definir um novo tipo de rolamento. Para isso, então, vou definir qual é que é a face onde tenho o meu veio. Então, para isso, será esta face aqui no interior. E a face exterior do meu rolamento, que será esta aqui. A novidade que existe agora este ano, na versão 2024, é a possibilidade de definir o tipo de contacto e aqui posso dizer que esse contacto pode ser distribuído. Depois, a nível de rigidez do nosso rolamento, posso logo aqui definir como é que ele se vai comportar. Vou aqui definir, por exemplo, nas duas primeiras situações, vou dizer que vai ser à volta de 900 mil Nm. E aqui em baixo vou dizer que lhe quero dar, por exemplo, 4,3 Nm por radiano. Posso aqui também adicionar aqui um estabilizador para definir a minha rotação e vou definir aqui o valor com 0,002. Com isto, valido e passo então a ter o meu novo rolamento definido. O que mais é que eu agora posso aqui fazer? Então vamos analisar como é que vai ficar os resultados após fazermos esta análise. Eu vou aqui ver no instante como é que vai aqui comportar-se então as nossas tensões.
E aqui podemos ver então o resultado final, a deformação, como é que vai ficar a nossa deformação após fazer esta simulação e, para além disso, posso até isolar este elemento para vermos então somente as reações sobre este corpo. Ok? Como podemos aqui ver. Temos então aqui qual é que vai ser a nossa deformação máxima que nós vamos ter neste elemento. Com isto, a nível de SolidWorks Simulation, já vos mostrei então as duas grandes novidades que nós aqui temos, que é aquela questão das opções e estas restrições que agora temos para os rolamentos. Então vou-vos agora passar a demonstrar o que vai haver de novo no SolidWorks Plastics. Então, para vos demonstrar o que há de novo no SolidWorks Plastics, vou começar por analisar esta peça que aqui está presente. Então, o que é que eu vos vou querer demonstrar nesta primeira peça? Então, uma das novidades que nós temos agora nesta versão 2024 é a possibilidade de, ao fazer uma estimativa de ponto ideal para a injeção, até esta versão o SolidWorks só nos dava um único ponto. Neste momento, quando eu pedir ao software para fazer uma análise de quantos pontos eu necessito, o software já me vai dar mais do que um único elemento. E isso é uma das novidades que nós agora vamos localizar aqui no SolidWorks. Então aqui tenho número de locais, vou pedir logo de locais de injeção, vou pedir logo para ser calculado de forma automática e aqui também posso logo definir qual é que é a direção a direção com que vai abrir o meu molde, vou dizer que vai ser no plano de topo. Eu vou pedir para ver aqui o preview e o que o software vai fazer é vai-me calcular então os pontos ótimos para a injeção desta peça plástica que aqui se apresenta. Depois disto, que mais é que nós aqui vamos ter em torno do Plastics? Está em torno da possibilidade de, quando for a fazer uma junção de estudos, neste caso, quando eu digo uma junção de estudos, está relacionado com a questão de poder agendar os estudos que eu vou querer fazer no futuro. Então vou-vos aqui demonstrar então o que é que vai haver de novo aqui no Batch Manager. Então para isso, só estou aqui então a aguardar, que isto entretanto já abre. Para isso, vou aqui então demonstrar que o meu batch, que aqui já se apresenta aberto, o que é que eu aqui posso fazer? Posso, para além de definir quais são os vários estudos que eu vou querer analisar, para além disso, posso logo definir em cada um deles quantos cores é que eu vou querer utilizar para fazer o cálculo daquele estudo. Isto vai me ajudar, por exemplo, a libertar recursos do meu computador caso eu necessite fazer outra coisa. Para além disso, posso logo fazer aqui uma outra coisa interessante. Posso chegar aqui e definir logo que quero correr os estudos, mas, por exemplo, só durante a hora de almoço. Posso aqui especificar. Com isto, finalizo o que vos queria demonstrar a nível de novidades, a nível das soluções de simulação. Agora, vou-vos demonstrar o que há de novo a nível das soluções de renderização. Com isso, falamos do SolidWorks Visualize. A primeira coisa então que vos vou demonstrar será em torno das aparências. Então, vou adicionar uma das aparências aqui, por exemplo, uma das rodas. E uma das coisas que aqui nós podemos analisar é que esta aparência em específico agora tem um novo tipo. O tipo de aparência que nós temos está relacionado com esta tecnologia que aqui está. Este tipo de aparência está cada vez mais compatível com as soluções que nós temos da plataforma 3D Experience. Outra coisa que agora podem reparar é que a forma como nós caracterizamos agora as matérias-primas está ligeiramente diferente. Agora as nossas aparências podemos ter outros campos que nós podemos agora preencher, tornando cada vez mais realistas as nossas aparências. Agora, voltando aqui um pouco atrás, vamos então aqui analisar algumas aparências que aqui já tenho adicionadas. Então, qual é que é a segunda novidade que nós temos aqui a nível de aparências? Não é relativamente às propriedades delas, mas a forma como nós lidamos com as suas texturas. Então o que é que agora conseguimos fazer?
Se eu pegar num grupo de texturas e arrastar para uma determinada região, o que o software vai fazer é que o software vai-me logo, de forma automática, preencher as várias informações associadas àquele tipo de textura. Desde que o nome bata certo, o software consegue reconhecer. Depois, por exemplo, aqui a nível do rastro, posso fazer o mesmo, e desde ser por arrastar, que a primeira situação foi por arrastar, posso eu fazer a caracterização manual e selecionar só um dos elementos para caracterizar o elemento. Depois, só para dar aqui um pouco mais de realismo, vou aproveitar esta situação e vou dizer que para além desta cor que lhe apliquei, vou aplicar como fundo também aqui a cor aqui do nosso terreno, que é para dar aqui um aspecto de sujidade no nosso veículo. Com isto, qual é que é então a próxima novidade então, que vos vou querer demonstrar? Será em torno da manipulação dos nossos elementos. Então, vou ativar então aqui a nossa timeline para criar aqui uma animação e vou arrastar isto, por exemplo, aqui para o meu tempo aqui, por exemplo, de 1 segundo. Então, qual é que é a primeira novidade então que vos vou querer transmitir? Então, vou aqui só alterar rapidamente as características. Vou dizer, por exemplo, que quer selecionar aqui um dos elementos. Ao selecionar um dos elementos, agora eu posso manipular isto de outra forma. Primeiro, vou só aqui alterar rapidamente também aqui a câmera que ainda não tinha alterado. E assim vai ser mais fácil de vos mostrar o que quero. Então, mais uma vez, agora sim, vou-vos mostrar então na seleção dos meus objetos. Agora é mais simples de perceber realmente o que é que eu estou a fazer a nível de manipulação, pois agora já se apresenta um highlight sobre o que é que eu estou a mexer. Com isto, agora vem uma parte muito interessante, que são os atalhos de translação e rotação dos meus elementos. Então, agora a novidade que nós aqui temos é, ao selecionar uma série de elementos, se eu, por exemplo, só os quiser fazer translação em torno de um determinado eixo, basta só clicar na tecla G, e ao clicar na tecla G, depois defino qual é que é o eixo para onde é que eu vou querer movimentar a peça. E o software movimenta a peça. Mais uma vez, aqui vou agora retificar, mostrando então os vários elementos. Vou dizer que é este, com este e este elemento. Agora sim, clicando na tecla G, vou conseguir movimentar o objeto. Mas se quiser definir o eixo, basta só clicar qual é que é o eixo para onde eu vou querer fazer essa translação. Depois, se eu quiser movimentar segundo um plano, também posso-o fazer. Mas aqui, por exemplo, ainda vou querer definir este eixo. Agora sim, esta peça em específico, vou querer movê-la num determinado plano. Então, chego aqui e movimento neste determinado plano. Esta movimentei assim, se quisesse definir com a translação como estava a fazer até agora. Aqui só teria que fazer o G, mais uma vez, associado à translação, e assim aproveito e aviso-vos que se carregarem no R faz a rotação, e se carregarem no E faz a escala. Então, carregando no G, de seguida carrego no Shift, e depois, se for preciso, clico qual é que é o meu plano de referência. Então aqui eu vou dizer que vai ser o meu Z. Então com isto, consigo logo movimentar a peça. E assim só estou a mover neste plano. Com isto, já criei então aqui uma ligeira animação do que nós aqui temos, basicamente. Voltando então aqui à nossa câmera que nós tínhamos fixada ao início para a definição do nosso exemplo. Agora posso chegar aqui e movimentar aqui o meu objeto e ver como é que se vai comportar a animação. Que mais é que nós agora podemos fazer ou que novidade é que existe agora no Visualize? Agora vou-vos falar dos outputs. Então, a janela de output está melhorada. Agora é mais simples, ou então sigo um determinado wizard em função daquilo que eu vou querer exportar. Se for para um tipo de imagem, tenho logo alguns cenários pré-definidos que eu posso utilizar. Dizer qual é que é o tipo de imagem, se é uma Full HD. Se for, por exemplo, para uma folha, posso dizer logo que é para uma folha A4.
Depois, a nível de animação, posso dizer então que quero ir buscar a minha apresentação que eu já preparei cá em baixo e aqui dizer que, em vez de ser um vídeo, posso fazer imagens sequenciais. O que é que isto quer dizer das imagens sequenciais? As imagens sequenciais permitem-nos fazer trabalhos como este exemplo que aqui se apresenta. Fazer sucessivas imagens para vos demonstrar um resultado similar a este. Com isto, finalizo o que vos queria demonstrar a nível de Visualize. Vamos agora dar início ao nosso último tema, a gestão documental. Para aqui, iremos falar das novidades que irão surgir em torno da solução de SolidWorks PDF. Então, como podem ver, nós temos então este conjunto que necessita de uma aprovação. E uma das coisas que eu aqui percebo é que havia de se retirar aqui algum material que aqui está neste braço. Então, para isso, vou alterar o meu estado desta peça, rejeitando as alterações. E ao fazer isto, vou-vos mostrar então a primeira novidade que nós temos, que é a possibilidade de fazer logo checkout às peças que necessitam de fazer a alteração na transição do estado. Então, vou só aqui escrever aplicar alteração. De seguida, vamos então aqui abrir a peça. E ao abrir aqui a peça, vou entrar então no segundo tema. Então, o segundo tema que vos quero demonstrar está em torno aqui do Assembly Visualization. Certeza que já devem ter utilizado esta ferramenta para tirar características rápidas de algumas peças, como por exemplo o seu peso. Uma das novidades que nós temos então nesta versão é a possibilidade de ir buscar as propriedades do PDM. Então, cá em baixo, no final, já posso ir buscar as propriedades do PDM. Qual é que vai ser uma das propriedades que eu quero ir buscar? Quero ir buscar o estado. E com isto consigo perceber logo quais são as peças que estão work in progress e quais são aquelas que estão realize. Com isto, vou só abrir então esta peça que é aquela onde eu vou querer aplicar umas alterações e vou fazer unsuppress a umas features que estão presentes nesta peça. Com isto, vou agora analisar a árvore e vou perceber que tenho logo estas duas pastas da qual vou fazer unsuppress. Com isto, já apliquei então as tais furações que necessitavam. Vou voltar à minha montagem e vou guardar todas as alterações que acabei de realizar. Aqui diretamente então no SolidWorks. Vou aproveitar para fazer o check-in dos meus ficheiros. Convém aqui adicionar um comentário. Então vou escrever furação aplicada. E aproveito e dou logo como finalizado a minha peça. Então vou aproveitar e vou dizer que as peças agora estão finalizadas. Passando agora então, mais uma vez, para o explorador do Windows. Uma das coisas que eu vou agora aqui perceber, ou que vos vou querer demonstrar, é que ao analisar então as nossas peças, vamos perceber que agora o separador de versões tem novidades, está mais organizado, já conseguimos ter mais informação. Então o que é que eu agora vou fazer? Vou chegar aqui, vou ao histórico e vou aproveitar para ir buscar uma versão anterior da minha peça. E assim, vocês conseguem logo ver neste separador quais são as características da última versão deste ficheiro e ao mesmo tempo conseguem logo ver as características da versão que vocês têm no vosso computador. Com isto, agora para vos demonstrar então a última novidade que eu acho que aqui
que é bastante interessante aqui no PDM. Está em torno do separador de Where Used, em que, ao analisar este separador, vocês agora conseguem perceber quais são as peças que vocês não têm acesso. Sabem que elas, existe alguma relação, mas vocês não conseguem visualizar. Com isto, finalizo as novidades que vos queria apresentar em torno dos add-ins. Estas novidades foram aquelas que eu considerei as mais importantes. Aproveito para vos falar dos próximos webinars, que vocês podem sempre consultar em cadnia.com, e agradeço a vossa presença neste webinar. Fiquem atentos então aos nossos calendários e desejo-vos então continuação de um bom dia.